Você já se sentiu perdido, sem saber qual decisão tomar? Eu já me senti assim muitas vezes e descobrir o meu propósito foi algo que me ajudou muito a definir o rumo da minha vida e ter muito mais confiança na hora de tomar as decisões. Porque não adianta nada você ter um sonho incrível, mas se você não sabe o porquê e para que está lutando, sem um propósito claro e bem definido, infelizmente, o medo e as incertezas vão tomando conta de você e você vai paralisando pelo caminho. E é por isso que eu quero compartilhar aqui 3 insights que me ajudaram muito a descobrir o meu propósito e que certamente vão te ajudar nesse processo. E se você é novo por aqui, prazer, eu me chamo Cristiane e por aqui eu falo sobre desenvolvimento, compartilho um pouco da minha jornada para que você também possa crescer e construir a sua confiança. Então, se você gosta desse tipo de assunto, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para acompanhar os próximos vídeos. E não é nada fácil encarar essa sensação de estar perdido na vida. Você dá 2, 3 passos numa direção, mas aí você volta, quer ir em outra direção, e aí você fica o tempo todo trocando de objetivo, pulando de galho em galho, porque não sabe exatamente qual é a direção que você deve seguir. Você tem muita dificuldade de definir a sua visão de futuro, de definir o que você quer alcançar na sua vida por conta de não saber qual é o seu propósito. É como se você estivesse ali vagando de um lado para o outro, e eu sei o quanto que isso é difícil. Eu passei por um momento que parecia que eu estava ali sempre andando em círculos, dando voltas e voltas e não chegava a lugar algum. E 2 livros que me ajudaram muito nesse processo de descobrir o meu propósito, um deles foi esse aqui, ó, Especialista em Pessoas, e o outro foi o Essencialismo, que eu até já trouxe outros insights aqui no canal sobre ele. E esse livro aqui do Essencialismo, ele diz que nós precisamos abrir mão das boas oportunidades para estar se concentrando nas melhores. E esse insight foi algo que mudou muita coisa na minha vida, porque realmente eu comecei a observar que nós temos o tempo todo muitas oportunidades à nossa volta, só que nem todas nós conseguimos aproveitar. Nós não temos tempo, não temos energia, então nós precisamos selecionar aquelas melhores, onde a gente vai conseguir dar a nossa máxima contribuição. E principalmente que essas melhores oportunidades, elas devem estar conectadas com o nosso propósito, com a nossa essência. Já teve situações, uma vez eu fui me inscrever num curso de estética, achando que ótima oportunidade, mas aí quando as aulas foram começar, eu percebi que não tinha nada a ver comigo. Ainda bem que eu não continuei o curso, né? Mas se você não está atento ali, observando o que faz sentido para você ou não, o que está conectado com a sua essência, quando vê, você dedica anos da sua vida em algo que não tem nada a ver contigo, que muitas vezes nem vai te fazer feliz. Então, quando você entende o seu propósito, você tem muito mais chances de ir com tudo naquela ideia que realmente faz sentido para você. Você mergulha de cabeça, vai com força total, porque você tem clareza em relação a quem você é, ao que você quer para sua vida, você sabe a direção que você quer seguir e se realmente aquilo tem significado para você. No livro Especialista em Pessoas, o Thiago Brunet, ele coloca que os nossos projetos, os nossos sonhos, eles giram em torno do nosso propósito. É como se o propósito fosse a ideia central da nossa vida e tanto a vida pessoal como profissional, ela girasse em torno disso. Certamente você já entendeu até aqui o quanto que é importante definir o seu propósito. Aliás, me conta aqui nos comentários o que significa propósito para você. Eu gosto muito de saber aí o que vocês pensam, qual que é a opinião de vocês sobre esse assunto, porque isso me ajuda a continuar trazendo conteúdos aqui para vocês. E o primeiro insight que me ajudou muito a encontrar o meu propósito foi começar a olhar o que eu queria fazer na minha vida, quais eram as coisas que eu gostava, o que me inspirava e motivava ali no dia a dia, quais eram as atividades simples que me empolgavam em realizar, quais que eram os meus interesses, as minhas habilidades, os meus talentos, né? Fazer uma lista do que você gosta e também do que não gosta. Às vezes nós temos dificuldades em identificar o que gostamos, então podemos começar eliminando tudo aquilo que não gostamos, que não tem nada a ver conosco. O que você faz muito bem, também é interessante observar isso, ou que você não é bom também. Se precisar, peça um feedback aí para amigos, para familiares, pessoas que convivem com você, para que elas possam falar também, porque muitas vezes nós não temos a noção real do que nós realmente somos bons.
Então, quando você pede opinião ali, talvez você vai conseguir identificar algo que você ainda não estava enxergando. Então, esse primeiro insight é justamente buscar esse autoconhecimento. Talvez vai exigir que você explore diferentes áreas. Porque como que você vai saber se você gosta de algo ou não gosta se você nunca tentou fazer aquilo? Né? Eu lembro que quando eu comecei minha vida profissional, eu passei por várias áreas, tanto de trabalho como de estudos, informática, administração, vendas, fotografia, design, marketing, e cheguei na área do desenvolvimento. Foi uma área que eu simplesmente me apaixonei e comecei a mergulhar cada vez mais fundo e compartilhar aqui conteúdos com vocês. E outra coisa que me ajudou muito foi também fazer o teste de perfil comportamental, porque nesse teste eu consegui perceber quais que eram realmente as minhas habilidades, os meus talentos. Eu percebi quem eu era de verdade. E eu gostei tanto dessa área que está inserida ali no desenvolvimento pessoal também, que eu acabei fazendo um curso de analista comportamental. E hoje eu aplico um teste que fornece mais de 50 informações indicando os teus pontos fortes, teus pontos fracos, as coisas que você precisa se atentar, quais que você pode potencializar ainda mais. E todas essas informações ajudam a dar um norte em relação ao seu propósito de vida. E se você deseja realizar esse teste de perfil comportamental, eu vou deixar o meu contato aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário. Me chama lá para nós conversarmos mais e para mim conseguir te passar também mais informações. E o segundo insight que me ajudou muito a definir o meu propósito foi olhar do que o mundo precisa. Como que eu posso atender uma necessidade importante das pessoas através dos meus talentos, das coisas que eu gosto de fazer? Como que eu posso impactar a sociedade através do que eu sei fazer? Como que eu posso estar ajudando as pessoas e transbordando na vida delas? Ou então pensar também qual é o problema que você consegue resolver com o seu talento. E ao longo desse processo eu fui descobrindo que a minha missão é ajudar as pessoas a terem mais confiança para sair da estagnação e conseguirem conquistar os seus sonhos, os seus objetivos. Inclusive você pode me ajudar aqui nessa missão de uma forma muito simples e rápida, curtindo esse vídeo, porque assim ele pode estar chegando a mais pessoas que estão por aí perdidas, procurando o seu propósito de vida. E o terceiro insight que me ajudou muito foi olhar o que eu posso fazer e ser pago por isso. Como que você pode ser remunerado através do seu talento? Olhe para suas habilidades, para o problema que você pode resolver e pense como você pode transformar isso numa oportunidade profissional. Como que você pode transformar isso numa renda para se sustentar. Por exemplo, muitas pessoas gostam de editar vídeos, mas também tem muitas pessoas que não têm tempo para editar os seus vídeos. Então isso se transforma numa oportunidade de uma pessoa ajudar a outra e assim todas estarem se beneficiando. E eu poderia citar aqui inúmeras outras possibilidades, mas eu ficaria horas aqui citando. Então olhe para o que você sabe fazer muito bem, para aquilo que você gosta, que você pode estar resolvendo e veja como você pode transformar isso numa oportunidade. E esse processo de descobrir o propósito não é algo que você vai conseguir de uma hora para outra, mas é com o passar do tempo, buscando esse autoconhecimento, se observando, experimentando diferentes coisas. E um quarto insight, eu falei que seriam 3, mas eu preciso também falar sobre esse quarto ponto que me ajudou muito, foi pedir uma orientação para Deus, para Ele me direcionar nesse processo, para mim conseguir me conhecer melhor, porque muitas vezes nós vivemos tanto nessa correria, tentando resolver tantas coisas e nós não paramos para se conhecer, para observar o que gostamos, o que fazemos bem, o que não fazemos bem e assim por diante. E quando você passa a trabalhar com aquilo que você gosta, a sua vida começa a ficar muito mais leve porque as coisas realmente fluem. No livro Essencialismo, o autor ele até cita que você começa a ter muito mais sucesso nas suas iniciativas, porque você foca em fazer aquilo que você realmente nasceu para fazer. Você começa a fazer as coisas com muito mais excelência porque você está agindo de acordo com a sua essência e não contra a sua natureza. E aí todo aquele medo, aquela insegurança, a procrastinação, eles vão perdendo força nesse processo. Conforme você vai descobrindo e reforçando o seu propósito de vida, a sua confiança ela também vai crescendo, porque você passa a tomar suas decisões com muito mais certeza, porque você sabe exatamente aonde você quer chegar, o que você deseja para a sua vida. E se você deseja se tornar cada vez mais confiante, também vale a pena se atentar aos hábitos que você tem cultivado
motivado. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal onde eu falei mais sobre esse assunto e eu vou deixar aqui do ladinho para você continuar assistindo, então clica e segue. E se você chegou até aqui, não esquece de deixar o seu like para que esse vídeo alcance e ajude mais pessoas. E também se inscreva aqui no canal para receber o conteúdo em primeira mão. Um abraço e até mais!